Pereira Monteiro, muito bom dia mais uma vez. Ajude-nos lá então a ler as notícias do dia. Escolheu um tema que lhe é caro, não é? A imigração. É verdade. É um tema que me diz respeito a mim também, mas chamou-me a atenção esta entrevista. É uma entrevista feita pelo JN a primeira congressista luso-descendente dos Estados Unidos. Chama-se Lori Loureiro Trahan e reflete sobre a política de imigração dos Estados Unidos. E eu revejo-me quase no drama dos milhares e milhares de imigrantes da América Central que tentam atravessar... Caravana, não é? A grande caravana que tenta atravessar precisamente a fronteira do México para os Estados Unidos. Com os dramas humanos que eu consigo imaginar, pelo simples facto de que eu também já estive nessa situação, não propriamente de imigrante, mas de refugiado. E as situações são idênticas. Quando diz que já esteve, explique-nos lá isso. Quando fugi de Angola, porque é essa a expressão, eu fugi de Angola, mato fora, fui para a atual Namíbia, então sudoeste africano, e fui como refugiado. A África do Sul, nessa altura, que administrava o território do sudoeste africano, não fazia bem a definição entre imigrante e refugiado. Para eles eram todos potenciais imigrantes, mas eram sobretudo refugiados. E eu fui considerado também, chegámos à fronteira, fomos concentrados em diversos campos que eu chamava de concentração, eram campos de refugiados, sem o mínimo de condições e com pouquíssima liberdade. Até que a África do Sul nos repatriou, então aí sim, num barco chinês de grande porte, que tinha sido fretado pela Suécia, repatriou-nos então para Portugal. Portanto, eu passei por essa fase de vários meses em que estive, não tão dramática a situação como é agora a dos imigrantes, mas eu estive também metido nesse... O que é que pensa quando ouve aquilo que Trump diz sobre a não entrada de toda aquela gente? Exatamente o que diz esta nossa compatriota, que é a luso-descendente, que é a primeira congressista luso-descendente nos Estados Unidos. Ela diz precisamente que a política de imigração do Donald Trump tem de dar uma volta, tem de ser repensada desde o início. Ela diz que há mais de 2 décadas que a política de imigração dos Estados Unidos está ultrapassada e que precisa de renovação. Muito bem. O Diamantino é também autor deste livro. Eu não sei muito bem onde é que hei de pôr o livro para ver em casa, aqui. É um livro sobre a rádio em Angola. Pelo que eu percebo, é dos poucos documentos que existem sobre como é que se fazia rádio em Angola, a rádio feita por portugueses, por portugueses que viviam em Angola, obviamente. O que é que este livro nos conta? Eu aí faço uma ressalva. Nós éramos portugueses, mas éramos angolanos. Exato. E nessa altura éramos essencialmente angolanos. Só que, como digo no livro, a rádio que fazíamos em Angola era a rádio portuguesa. Quer queiramos, quer não, a própria cultura africana entrou muito lentamente nas nossas programações, nas programações das rádios. E aquilo que eu defendo também no livro é precisamente a troca, a capacidade que Portugal teve de, nas suas colónias, permitir a osmose entre as duas culturas. Isso realmente verificou-se. Aos poucos, a rádio passou a ter uma componente africana que nós quase impunhamos e que nos era imposta também pelos ouvintes de uma maneira geral. E era uma rádio, podemos dizer que era mais avançada do que a que se fazia em Portugal nessa época, no continente? Sem dúvida, sem dúvida. Isso contribuiu grandemente para que a nossa vinda para Portugal
revolucionasse um pouco também a comunicação social também, cá, não é? E ao fim e ao cabo também nos beneficiou porque trouxemos novidade. E ao trazermos novidade, fizemos de alguma forma que a rádio se mexesse. Eu conto, por exemplo, que quando chegámos, a rádio tinha sido nacionalizada, a emissora nacional passou a chamar-se Rádio Difusão Portuguesa e tinha as suas delegações no Porto, em Coimbra, em Faro, em Ponta Delgada e no Funchal. Mas funcionavam apenas como repetidores quase da programação nacional. E nós viemos instituir novas rádios com caráter regional, mas tentando, de alguma forma, reproduzir aquilo que fazíamos em Angola. E foi curioso que, passados uns meses, nós, jornalistas, locutores, realizadores da Rádio de Angola, eram quase o exclusivo da Rádio Portuguesa. Cheguei a ter um colega nos estúdios do Porto, outro nos estúdios eu no estúdio de Coimbra, depois ou o David Borges, ou o Emílio Rangel, nos estúdios em Lisboa, em Faro, o Carlos Meleiro e outros angolanos também. De maneira que chegávamos a ter quase a reprodução fiel da rádio que fazíamos em Angola. Foi um trabalho revolucionário que acho que posso dizer que revolucionou também a televisão, por exemplo, com a Emílio Rangel, não é? Depois de fundar a TSF, acabou por fazer parte do resto da comunicação social portuguesa e arrastar toda a gente nessa novidade que trouxeram de Angola. Está aqui então o livro, não sei se já mostraram. Muito bem, está aqui o livro Rádio em Angola, Como Eu a Vivi, de Pereira Monteiro, um documento imprescindível para quem quer compreender como é que era este trabalho de angolanos / portugueses em Angola e depois o que é que ficou de tudo o que fizeram lá, como ouvimos, que tomaram conta da comunicação social por cá. Pereira Monteiro, obrigada por ter vindo e até à próxima.